Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos abram a Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, dos versículos 25 ao 33. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Lucas 14, do 25 ao 33. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Passo a ler. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. A diaconisa Raquel apresentou a palavra desta noite. E no telão não aparece, né, irmãos? Mas aqui na Bíblia que eu tenho, que é a Nova Almeida atualizada, as condições para ser seguidor de Jesus. Então, irmãos, a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus de organização, é um Deus de planejamento, né? Não é um Deus que aceita as coisas de qualquer jeito, muito menos um Deus de bagunça. A gente vê que, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Deus, né, construiu, né, tudo que existe. Quando veio Cristo, porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, né? Que a lei era perfeita, mas nós somos imperfeitos. Então veio Cristo, pagou por nossos pecados. E quando Cristo, né, ele pagou por nossos pecados naquela cruz lá do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo. Então ali, irmãos, a partir daquele momento, a gente passou a ter livre acesso ao Senhor. E muitos não dão conta disso, né? Não dão conta desse privilégio que nós temos hoje de poder orar direto para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos, né, de intercessão de ninguém, né, nem de coisas, nem de nada. Cristo pagou por nossos pecados e nos deu o privilégio, né, de a gente poder orar diretamente para o Deus Filho, para Ele sim interceder junto ao Pai por nós. Ele sim tem esse poder, porque Ele disse, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje a gente tem esse privilégio e muitas vezes a gente não usa esse privilégio, a gente não ora, não consagra nossos sonhos, nosso projeto ao Senhor. E nosso Deus, ele é tão maravilhoso, né, irmãos, é tão organizado, que quando Cristo subiu para a destra de Deus, Ele mesmo disse: eu vou, mas virá um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que hoje habita em nós. Então, tudo o que é de Deus é organizado, é planejado, né, por nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus, irmãos, nos deu uma mente maravilhosa também, para que a gente possa planejar. Tudo que a gente for fazer, a gente planejar. E nós estamos no final do ano, né? Domingo que vem, domingo agora, né? É a última Santa Ceia do ano.
para a gente ver como que as coisas passam rápido. O tempo passa muito rápido. E se a gente não planejar algo, se a gente for vivendo de as coisas ir acontecendo e for remando de acordo com que está vindo o mar, está vindo as ondas, corre um risco muito grande, irmãos, de a gente passar por apuro, porque faltou o quê? Planejamento. Então, como estamos agora no final do ano, é claro que os planos continuam, né? Muda o ano e entra ano, e aqueles projetos maiores que você tem de longo prazo vai continuar. Mas é um momento, irmãos, de reflexão, porque no dia 31, se Deus permitir, nós estaremos aqui, né? 10 minutos antes para agradecer, depois, a hora que entrar o ano 2024, 10 minutos para pedir. Mas a gente não vai deixar para chegar naquele dia e começar a planejar o nosso ano, que já vai ter começado o ano. Então, que seja um momento, irmãos, da gente refletir, né? Conversar com as pessoas próximas a gente, né? Esposa, filho, filha, né? Com os membros da igreja também, né? Na obra do Senhor, e que a gente possa planejar o que a gente vai fazer na nossa vida particular, né? Em 2024, quais são os nossos sonhos, os nossos projetos. Seja um projeto que não vai acabar em 2024, mas que você planeje como que você vai começar. Seja um projeto que já esteja em andamento na sua vida, que você planeje o que você vai fazer em 2024 com esse projeto que Deus já te abençoou. E o mais importante, irmãos, é a gente planejar como vai ser, né, o nosso 2024 na obra do Senhor. Porque hoje ninguém está aqui porque chegou 18 horas, falou: o que eu vou fazer agora? Não tem nada para eu fazer. Aí falou: hoje tem culto, eu vou no culto. Não, se você está aqui hoje, porque você planejou antes. E você planejou, Deus abençoou, Cristo te capacitou, e você está aqui para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, que a gente possa também colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Porque tem coisas que, né, principalmente motivo de estudo, de trabalho, que a gente não consegue estar aqui todo culto. No domingo do dia 26 mesmo, eu estava aqui, só que eu estava de plantão, né? Fui acionado, tive que sair no começo do culto, né? Então, não é por causa disso que eu não recebi minha bênção. Com certeza foi algo que Deus permitiu, então eu recebi minha bênção. Mas como a gente faz, a gente tem que programar as coisas do Senhor primeiro. Aquele que por motivo maior, trabalho, estudo ou alguma coisa de imprevisto que aconteceu, não puder vir, né? Deus, irmãos, conhece o nosso coração, sabe que a gente queria estar, mas a gente não pode devido ao motivo de estudo, de trabalho ou um outro motivo que venha a acontecer. Mas que a gente possa planejar, irmãos, planejar primeiro as coisas do Senhor. Porque se eu estou fazendo algo e eu posso deixar aquele algo para amanhã, e eu falo: não, eu vou terminar isso hoje, mas eu deixo as coisas de Deus para amanhã, a palavra vai falar aqui conosco essa noite. Não sou eu que vou falar, é a palavra. Então que a gente possa ter obediência e sabedoria de planejar o que a gente quer, né? Aonde que a gente quer chegar na obra do Senhor, que a gente possa consagrar a nossa vida ao Senhor. E você pode ter certeza, irmão, que a gente estiver cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando das nossas. E Deus é muito melhor que nós, né? Para cuidar das nossas coisas, porque a gente faz projeto, muda-se os projetos, né? E a gente fala: nossa, pensei algo e não foi aquilo, né? Mas Deus não, Deus vai mandar sempre o que for o melhor para a gente. Então que a gente possa, né, nessa reta final de ano, ver aquilo que falta para a gente se consertar com Deus nesse ano, que a gente consiga consertar, e já possa fazer também um projeto para um 2024 abençoado, irmãos, né? Estando na presença do Senhor, cada vez mais firme, mais forte, porque como tem a campanha ali, né, que o pastor agora colocou do lado de lá, que como vencer as tempestades, né? As tempestades, irmãos, elas vão vir, quer a gente queira, quer a gente não queira, vai vir. E muitas das tempestades não depende de nós, mas muitas, irmãos, a gente aqui dá causa. E um dos focos da gente dar causa é não ter planejamentos das nossas ações. Foi pregado aqui, né, no domingo, sobre o Deus da paz e a paz de Deus. O Deus da paz sempre está conosco. A paz de Deus, Deus nos dá. Só que às vezes a gente pega essa paz e não sabe fazer bom uso, e a gente acaba perdendo, né?
compra um carro que não se planejou para pagar, entra num financiamento de uma casa que não se planejou também para pagar, e acontece que não começa a dar conta daquilo, e começa a ter que fazer hora extra, ficar inquieto. Então você tinha uma paz, e você perdeu essa paz por algo que você não planejou. Talvez você quisesse trocar de carro, e Deus te capacitou para que você pudesse trocar, mas por um carro de valor menor naquele momento, e você não quis aquele de valor maior, e não calculou direito, porque se você calcular e consagrar ao Senhor, Deus te honra e você consegue pagar. Então que a gente saiba consagrar tudo ao Senhor e ter planejamento, né? Que não deixe as coisas irem acontecendo na nossa vida, que se a gente, irmão, deixar as coisas irem acontecendo na nossa vida naturalmente, aquilo que vier a gente vai ter que aceitar, porque você não planejou. Se o primeiro passo, irmãos, é planejar. Teve um presidente dos Estados Unidos, que agora não me recordo o nome, se eu falar eu posso errar, que ele disse: eu gasto a maior parte do meu tempo planejando e não executando. Porque se você começar, qualquer que seja uma coisa, algo simples, uma reforma na sua casa, se você não planejou os dias que você vai gastar para aquela reforma, os materiais que vão ser necessários, você vai começar, e daqui a pouco vai começar a surgir um monte de coisa. Aquilo que você inicialmente achou que ia ser uma semana, passa a ser meses, mas porque não houve planejamento. Então a gente tem que saber que se nas nossas coisas tem que ter planejamento, nas do Senhor muito mais. Porque hoje, né, os discípulos do passado, Deus cumpriram as funções deles, né, e Deus recolheu. Hoje os discípulos somos nós, aquele que quer ser discípulo do Senhor, e tem aquele que não quer ser discípulo do Senhor, né? Quando teve mais para frente aqui, vai ter a cura dos 10 leprosos. 10 foram curados, e quanto que voltou para agradecer? Quer dizer, quis o Deus da bênção, os outros 9 quiseram a bênção de Deus somente. Então, irmãos, o caminho não é a gente querer somente a bênção do Senhor, o primeiro caminho é a gente querer o Deus da bênção. E você pode ter certeza, irmãos, que a gente querendo o Deus da bênção, de coração aberto mesmo, de coração puro, você pode ter certeza que todas as bênçãos vai vir na nossa vida, em todos os campos, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que quer nos abençoar, mas em primeiro lugar quer renúncia, quer compromisso com o Senhor. E não adianta eu querer enganar o pastor, querer enganar minha esposa, quem quer que seja. Por um momento eu posso até enganar, como a gente tem visto aí muitos em cargo alto de igreja enganando ao Senhor, depois do nada acontece uma tragédia. Porque Deus, irmãos, e aí começa a vir tudo à tona, né? Deus ninguém engana. Então, né, Deus deixa crescer o joio e o trigo, mas no momento oportuno, corta-se e o joio vai ser jogado na fornalha. Então, que a gente não seja, né, uma mentira, mas que a gente possa ser um canal de bênção para a gente e para a nossa família. Você pode ter certeza, irmãos, que se tiver, por exemplo, uma ação judicial, que está você, e ali tem dezenas, centenas, milhares de pessoas, né, que está esperando aquela ação também, que se sair vai ser beneficiado, Deus te abençoa, e a sua bênção é tão grande que Deus estende a eles também. Para eles pode ser coincidência, obra do acaso, mas para você, você sabe que foi a mão de Deus que trouxe aquela bênção. Então, através de nós, irmãos, da oração, da obediência, a bênção vem na nossa vida, e Deus abençoa quem está ao redor também. Então vamos continuar firme, sabendo que tem um preço, né, a ser pago. Nada vem de graça. A gente sabe que tudo que a gente conquista na nossa vida, os bens materiais, a gente paga um alto preço, né? Se a gente faz um projeto, a gente tem que renunciar a muitas coisas, né? Eu mesmo tenho um projeto que eu já consagrei ao Senhor, de tentar, né, que eu creio que vai ser o último concurso que eu vou prestar, e vai ser coisa de anos, né, estudando. Então, ano que vem, né, eu já planejei, estou fazendo uma reforminha em casa, assim que terminar eu vou começar a estudar. Eu sei, irmãos, que eu vou ter que acordar mais cedo, vou ter que dormir mais tarde, sei também que muitos horas de lazer, vou ter que me privar de muitos. Então isso é um preço a ser pago. E depois, irmãos, o outro plano que eu tenho também, que eu já consagrei ao Senhor, que é assim, né, se Deus abençoar, eu vou fazer, e se Deus
não for para mim, né, eu pagar o preço e Deus falar que não é para mim, eu vou fazer do mesmo jeito, se o Senhor permitir, que é fazer uma faculdade de teologia, não, né, essas teologias do mundo aí, fazer uma teologia voltada para a doutrina da nossa igreja, que eu tenho visto, tenho lido, e eu tenho visto que está de acordo com a palavra de Deus. Muitos irmãos, hoje em dia, está se criando a doutrina do homem, e aqui na nossa igreja também tem a doutrina do homem, que o pastor coloca, mas primeiro o pastor tem por obrigação orar e consagrar o Espírito Santo que vai tocar no coração dele, né? Como tem a campanha, tem as organização do culto, tudo tem que ser organizado e planejado na obra do Senhor. Então tem a doutrina do homem, só que tem que estar voltado, irmãos, para as coisas do Senhor em primeiro lugar. Então não adianta nada a pessoa estudar para ter conhecimento se ela não tiver com a vida dela consagrada ao Senhor. Então muitos estão colocando a doutrina do homem, né, e não estão seguindo a palavra. Nós temos que seguir sempre a palavra. Se colocou algo aqui que achou que estava com a palavra e depois por entendimento viu que não está, não tem problema nenhum, irmãos, corrige de acordo com a palavra, o Senhor vai se agradar disso, porque nós somos falhos, Deus é perfeito, a palavra do Senhor é perfeita. Então eu tenho esses projetos na minha vida, né, que primeiro eu vou fazer esse estudo, esse concurso, e não é que eu vou deixar as coisas do Senhor para depois, é que esse concurso tem um limite de idade, então se eu não fizer agora, mais para frente eu não vou conseguir, mas está tudo planejado, irmãos, eu orei, consagrei o Senhor me confirmou, né, e eu vou pagar o preço, e isso vai ter um preço alto a ser pago. Agora, se eu não pagar o preço, irmão, você pode ter certeza que eu vou chegar lá naquela prova, vou fazer e vou ser reprovado, porque o Senhor me capacitou para ter uma mente capaz de estudar, de aprender, né? Tempo para isso, só que isso, irmãos, vai depender do meu esforço, e então eu sei o que eu tenho que fazer, Jesus já me deu condição para fazer isso, então vai depender de mim, o que eu vou fazer. Se eu fizer, irmãos, a minha parte, buscar o meu melhor, e chegar lá, fizer a prova, e não for aprovado, eu vou glorificar o Senhor, e vou agradecer a Deus, porque não era para mim aquilo. Agora, se eu fizer a minha parte, eu creio que Deus vai me capacitar e vai me abençoar, eu vou glorificar o Senhor aqui com uma bênção e com uma vitória. E depois, irmãos, tão logo termine esse curso, eu vou me programar também para fazer a faculdade de teologia, para podermos ser mais obedientes ao Senhor. Não é para saber mais do que ninguém, porque aqui a gente você pode fazer quantos cursos quiser. Se você tiver humildade e consagrado a sua vida ao Senhor, até o último dia da sua vida você vai estar lendo o versículo, vai estar ouvindo pregação e vai estar aprendendo, porque a obra do Senhor, ela é muito mais ampla que a nossa mente. Então a gente não vai ter capacidade de saber tudo que está na palavra, mas que a gente tenha humildade de cada dia estar aprendendo mais do Senhor e colocando em prática na nossa vida. Então, irmãos, assim como é na minha vida, é na vida de cada um dos irmãos aqui. Aquilo que você tem sonho e você tem projeto, saiba que para o Deus que a gente serve, não tem nada grande demais, não tem nada difícil demais e não tem nada impossível. Basta que você se programe, faça o seu planejamento, pague o preço. E na obra do Senhor é a mesma coisa, irmãos. Deus te trouxe aqui porque Deus tem um projeto na sua vida. Não tem idade, eu sou muito novo, e não tem idade também, eu sou muito velho. Se você consagrar ao Senhor, você pode ter certeza que Deus vai te usar, da maneira que Deus quiser, mas Deus vai te usar. E uma das melhores maneiras de Deus nos usar, irmãos, é a gente ser um discípulo do Senhor. As pessoas lá fora vão te ver e vão ver que você é um homem, uma mulher de Deus. Então, irmãos, vamos fazer esse planejamento e colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Se programar, né, um dia de culto. Tal dia eu não posso ir porque eu trabalho, porque eu estudo. Glória a Deus, Deus sabe disso. Tal dia eu posso ir, eu vou me programar para estar lá naquele dia no culto. Se acontecer um imprevisto, irmãos, Deus já te abençoou. O que não pode, irmãos, é eu estar em casa lá fazendo algo e dar o horário do culto, falar, se eu for para o culto eu não vou terminar aqui, eu continuo lá em casa e deixo Deus para depois. Então a gente tem que ter planejamento naquilo que a gente vai fazer. Se acontecer isso, é porque eu não me planejei direito. Se eu me planejar, eu vou arrumar tempo para as coisas do Senhor, e o Senhor vai permitir que eu arrume tempo para minhas coisas. Então, irmãos, até quando você está dormindo, você está descansando, não tem problema nenhum nisso, porque você programou que aquele horário você vai estar descansando, e Deus vai te abençoar. Tudo na nossa vida tem que ser planejado. Ninguém tem que ficar obcecado por algo que isso não é de Deus. O que é de Deus, irmãos, traz paz.
Você vai pagar o preço, você vai se esforçar, mas Cristo vai estar te capacitando e você vai estar com o seu coração em paz. Se você estiver buscando algo e que está te deixando inquieto, ansioso, isso não é de Deus. Ore e consagre o Senhor, que o Espírito Santo vai te mostrar o caminho correto. Porque o que é de Deus pode ser, né, difícil, pode ser com muita luta, mas você tem paz, porque o Deus da paz está com você. Então, irmãos, vamos nos planejar, vamos consagrar um 2024 abençoado, que o Senhor tem bênçãos para nós, como teve em 2023, teve em 2022, 2021, mesmo em meio à pandemia, nós ouvimos aqui muitos testemunhos de bênçãos, porque o Senhor está conosco. E aquelas pessoas, irmãos, que não estão na presença do Senhor ainda, que a gente tem orado, clamado, vamos continuar, porque não é porque ela não chegou na presença do Senhor nesse ano, que ela não pode chegar no ano que vem, pode chegar sim. E nós vamos ser, irmãos, um canal de bênção, né? Nós vamos ser essa voz, como João Batista foi, né? Uma voz que clama, né, pelos outros. Então nós vamos estar aqui, irmãos. Muitos, né, no ano passado eu lembro que teve muito testemunho de livramento de morte, de pessoas que não estão na igreja, porque o seu joelho dobrado lá para o Senhor tem valor. Então vamos continuar sendo esse canal de bênção, irmãos, para a nossa família, para as pessoas que a gente quer que esteja na presença do Senhor. E o versículo, né, 25 diz: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se, lhes disse. Aqui, irmãos, né, por que Cristo parou e falou, né, essa passagem? Porque Cristo, irmãos, é como a gente pode chegar na presença do Senhor. A gente pode vir porque a gente quer uma cura, que normalmente é o que acontece, né? As pessoas vêm quando está doente, ou quando está precisando de uma bênção, ou quando o mundo virou as costas, e a pessoa está numa crise financeira ou espiritual, de depressão, e vem buscar Deus. Ótimo, excelente, venha do jeito que vier, com vício, do jeito que for, venha para Jesus. Mas depois, irmãos, quando a gente chega na presença do Senhor Jesus, quando a gente conhece Jesus Cristo, tem que ter mudança, tem que ter conserto, tem que ter renúncia, tem que consagrar nossa vida ao Senhor. E ali Cristo sabia que muitos que estavam ali não estavam preocupados com Jesus, não queriam o Jesus da bênção, queriam apenas as bênçãos de Jesus. Então, para não deixar na ignorância, Cristo pregou essa palavra, que é uma palavra que não é uma palavra de apenas de correção, mas é uma palavra, irmãos, de ensino, porque muitos erram porque não conhecem, está na casa do Senhor, mas tem muitas igrejas, infelizmente, que é só culto profético, de bênçãos, de cura, de libertação, e não tem a palavra de ensino. Aí a pessoa fica e não se corrige, não se conserta, porque aquilo que ela está fazendo, às vezes, ela até sabe, o Espírito Santo está tocando no coração dela que não está certo, mas falta uma palavra de ensino. E aqui na Rede de Missões, para a honra e glória do Senhor, nós temos isso, irmãos. É a palavra nos ensinando, não sou eu, não é o pastor, não é ninguém, é a palavra falando conosco. E isso sim, irmãos, é profecia para a nossa vida. E o 26 vai dizer: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que Cristo vai falar que não pode ser meu discípulo por 3 vezes. E Cristo, irmãos, não estava ali incentivando as pessoas a desistir. Não, pelo contrário, Cristo estava ensinando e incentivando eles a serem discípulos. Só que como Cristo curou os 10 e apenas um voltou, na obra do Senhor não é diferente, irmãos. As pessoas veem, Cristo tem projeto na vida dela, mas ela recebe a bênção e volta, não vem mais para cá do Senhor, fica com as coisas do mundo, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Cristo estava ensinando, irmãos, porque depois ninguém poderia alegar: mas o Senhor não falou isso. Por isso que a gente estava lá atrás dos peixes, dos pães, das curas, porque Cristo tem um monte de vários milagres de cura aqui, tem da mulher enferma no sábado, tem aqui no capítulo 14 do hidrópico, né? Então tem várias curas, e mais para frente aqui tem também a cura dos leprosos. Então o nosso Senhor Cristo curava, irmãos, como cura, e está curando aqui essa noite, está trazendo a nossa bênção aqui essa noite. Só que Cristo também nos ensina, para que nós não possamos depois querer questionar algo, porque Cristo, né,
nos ensina o que a gente tem que fazer para ser um discípulo. E o versículo 26, irmãos, não é que você não pode amar seu pai, seu filho, esposa, não, você pode amar muito e tem que amar. O que Cristo está falando é que em primeiro lugar tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu não vou, né? Não vou na igreja porque vou levar meu filho em tal lugar. Irmãos, venha na igreja, ou leve antes ou leve depois, não tem problema nenhum, mas fique com Cristo em primeiro lugar na sua vida, porque se seu filho ficar doente, você não vai poder fazer nada. Tem coisas que o médico da terra não vai poder fazer nada, mas Cristo vai poder fazer. Então que a gente coloque Cristo em primeiro lugar, porque a gente colocando Cristo em primeiro lugar, irmão, você pode ter certeza que Cristo está olhando por nós, está cuidando do nosso filho. Nós estamos trabalhando, nosso filho está em casa, está estudando, está em vários lugares, a gente não pode fazer nada, mas o Senhor está lá, cuidando, abençoando. Então Cristo fala aqui para a gente é colocar Cristo em primeiro lugar, porque aquele que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ele vai vir na igreja, irmãos, infelizmente para ele, para buscar bênção, e infelizmente para ele vai pedir, né? E Deus vai abençoar, porque o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus de misericórdia. Só que aquilo, irmãos, aquele momento que ele acha que está enganando Deus, vai servir de pedra, de tropeço para ele. Se ele não se consertar, irmãos, no dia do juízo final que todos nós vamos passar lá, aí Cristo vai falar: você pediu, eu te abençoei, você pediu cura, eu te curei, por que você não voltou mais para minha casa? É como o jovem rico, ele fazia tudo o que era certo, né? Mas ele fazia aquilo para falar: eu faço. Só que a hora que Cristo conhece nosso coração, irmãos, falou: então venda tudo, dê aos pobres, siga-me. O que ele falou? Não, aí não. Aí, ou seja, ele deixou de seguir Jesus. Pedro, André, Tiago, né, e João fizeram o contrário, chegaram lá com o barco, né, não cabia mais peixe. Não, deixa tudo aqui, eu quero seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a escolha que nós temos que fazer, colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Aí o 28, irmão, o 27 vai dizer: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui, irmãos, né, Cristo pegou uma cruz, né, que era para ele. Com certeza, nosso Senhor Jesus Cristo se planejou. Ele sabia que quando ele viesse aqui na terra, ele ia estar em forma humana. Satanás tentou ele no deserto, ele fragilizado, com fome, com sede, ele usou a palavra para se defender. Ele não se defendeu, né, sendo Deus Filho, ele se defendeu com a palavra do Senhor, né? Então, ele sabia do preço da cruz que ele ia pagar, e pagou por nossos pecados, não pagou pelo pecado dele. Por isso que ele é nosso advogado fiel, é o nosso intercessor. Então, irmãos, cada um de nós vamos ter uma cruz, e cruz diferente. Não adianta eu olhar para a cruz do irmão e falar assim: nossa, minha cruz é tão pesada, a do irmão é tão leve. Tudo que o irmão faz lá dá certo, eu faço as coisas tudo mais difícil. Irmão, cada um tem uma cruz, e a cruz de cada um é difícil. Eu estou falando da vida do irmão porque eu só estou vendo as vitórias dele, as bênçãos. Eu não estou vendo as lutas que ele passa. Eu não sei quando ele coloca de joelho lá, como que está a cabeça dele, como que está o coração dele, né? E se for comparar, às vezes a minha cruz é muito mais leve e eu estou achando a dele mais leve. Isso que é o mal do ser humano, ele sempre quer comparar com coisa melhor, né? Então, irmãos, a cruz do irmão é ele que vai ter que carregar. Eu posso até ajudar em oração, incentivar, mas se ele que vai ter que carregar. E a minha cruz, irmão, sou eu que vou ter que carregar. Não adianta eu colocar na costa de ninguém, não, como muitos fazem com responsabilidade. Não paga o preço, não busca, e depois não é abençoado, coloca a culpa no pastor, na pastora, no irmão, né? No esposo, na esposa, no filho, na filha. Não, irmãos, a nossa cruz nós temos que carregar, e cada um tem um peso. Não adianta, né, eu achar que a minha cruz é muito pesada. Não, você pode ter certeza que pode ser pesada sim, mas Cristo vai me capacitar e eu vou carregar. Então, irmãos, não tem desculpa, né? Aqui a palavra fala, né? E quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se eu não pegar a minha responsabilidade, irmãos, e começar a usar como desculpa: hoje eu não vou para o culto porque eu estou fazendo tal coisa lá na minha casa. Hoje eu não vou para o culto porque pareceu um compromisso lá e eu tinha que ir. Irmãos, tem coisas que a gente vai deixar de vir ao culto porque tem um compromisso, mas a gente vai avisar antes o pastor, a pastora. É algo que você planejou, você não vai perder a sua bênção, né? Mas que a gente tenha planejamento no que a gente vai fazer, não vai acontecendo no acaso, porque às vezes, né, aqui é uma igreja pequena, precisa dos irmãos, né?
precisa dos irmãos aqui para que cada um possa fazer, porque se eu não venho, eu sobrecarrego o irmão Richard. Se o presbítero Fábio não vem, sobrecarrega o pastor aqui. Se as irmãs não vêm, sobrecarrega uma outra. Então a gente tem que saber que nós temos responsabilidade na obra do Senhor, e todos nós temos, né? Desde as crianças até o pastor. Então nós temos que pegar a nossa cruz e planejar o que a gente vai fazer na obra do Senhor e pagar o preço, irmão. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar. Então, irmãos, fique com a melhor parte, fique com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o 28 vai dizer: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, irmãos, aqui está falando de planejamento, que é a palavra desta noite. Quando a gente for fazer algo, vamos planejar, tanto na nossa vida particular, quanto principalmente na obra do Senhor, porque você pode ter certeza que muitos estão aí fora, né, no passado, ou até mesmo agora, para os que estão mais novos da fé, falando, ó, fez isso, fez aquilo outro, agora está dando uma de crente. E ele, irmãos, quer que aconteça com você, o do versículo 29 aqui, ó: para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que virem zombe dele. E o 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então muitos irmãos que veem você na presença do Senhor, fala, fazia isso, aquilo outro, agora está dando uma de crente, querendo, irmãos, que você se desvie do caminho do Senhor, que você volte para o mundo e falou: não falei para você que era tudo fogo de palha, que ia lá ficar uns meses, depois ia voltar para o mundo? Mas não, irmãos, você tem o Espírito Santo com você, tem nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, cuidando de nós. Então nós temos que ficar firme na presença do Senhor, para que não aconteça, né, o que aconteceu, né, com esse construtor. Então isso, irmãos, passa por planejamento, por consagração da nossa vida ao Senhor. E você pode ter certeza, irmão, que essa mesma pessoa que está falando isso de você, no dia de amanhã vai falar para mim, vai falar para você, ou para mim também: ore por mim lá na igreja. Aí ele não vai mais estar vendo uma pessoa que pode desviar do Senhor, ele vai estar vendo um servo, um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito em breve, irmão, também por nossas orações, e quando essa pessoa der lado para o Espírito Santo, vai estar aqui conosco também, louvando e adorando o Senhor. Então, irmãos, vamos ter planejamento, né, em tudo, e principalmente na obra do Senhor, para que a gente não venha desanimar quando vier a luta, quando a bênção não chegar, porque às vezes a bênção não chega, né, porque não é o momento oportuno, e a gente ansioso que fica, acho que Deus está demorando. Deus é no tempo certo, irmãos, e o tempo certo é o tempo de Deus. Então que a gente saiba, que a gente buscando o Deus da bênção, isso não vai acontecer conosco. Agora, se a gente buscar a bênção de Deus, pode sim acontecer. E o 31 vai dizer: qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Então aqui, irmão, tem que ter planejamento. Tudo que você for fazer, vai comprar um carro, pensa, conversa o casal, né? Ou se for solteiro, consagra ao Senhor, conversa com seus pais, para fazer algo certo, algo que você vai comprar, você vai ficar feliz, aquilo que você tem condição, você vai conseguir honrar seus compromissos, você não vai perder a paz, você vai glorificar o nome do Senhor. Isso é planejamento. Tem coisas que, se eu quiser fazer ano que vem, eu não vou conseguir, mas se eu me planejar melhor, em 2025 talvez eu consiga, ou 2026, porque é planejamento. Tem coisas que a gente planeja para a gente fazer hoje à noite, tem coisas que a gente planeja para fazer daqui 5 anos, 10 anos, mas tudo passa por planejamento. Se eu não me planejar porque eu quero ser daqui 5 anos, vai chegar daqui 5 anos e eu vou estar na mesma, porque eu não me planejei, não fiz a minha parte. Como é que Deus vai abençoar? Deus é bom, mas é justo, e a gente tem que saber disso. Então Deus nos deu, irmãos, uma mente maravilhosa para que a gente possa usá-la, e aqui a palavra manda a gente planejar. Então vamos, né, ficar com a palavra e planejar tudo o que a gente for fazer. Aí o 32 vai dizer: caso contrário,
Estando o outro ainda longe, envia-lhes embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Aqui Cristo compara com o exército. Naquela época, irmãos, quando vinha o exército lutar e o outro exército não podia, ele falava, não vou poder, que aquele exército é muito poderoso. Ele mandava, né, uns cavaleiros a negociar condições de paz. E aí via-se em acordo de pagar imposto e para evitar o derramamento de sangue. Então ele mandava embaixada. E se não tinha condição de paz, ele via se ele podia se aliar com outro exército. Então tudo, irmãos, tem que ter planejamento. E aqui, né, a gente vê que Cristo está falando de uma guerra, né? Aqui a palavra fala, né, que no 31, qual o rei que indo combater outro rei. Então, irmãos, vai vir guerra na nossa vida, vai vir luta, mas se no nosso barco tiver Jesus, você vai passar a luta glorificando o nome do Senhor. Você pode ter certeza disso, irmãos. Quantos de nós aqui não chegou algo que no momento que a gente recebeu a notícia, a gente ficou preocupado, aí a gente orou, consagrou o Senhor, depois a gente estava aqui testemunhando a vitória. Então é assim, irmãos, que é na vida do cristão. O cristão, né, não é a palavra aqui, não é uma palavra dura, é uma palavra de ensino, porque nós consagrando para a nossa vida ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor entra com bênção, entra com vitória. O cristão, irmãos, é só você ver que o mais antigo aqui na fé, talvez seja o pastor e a pastora, é só ver a vida deles antes de Cristo e a vida deles depois de Cristo. Se antes estava melhor, se agora está melhor. Com certeza agora está muito melhor, irmãos. E assim também é na nossa vida. Aquele tempo que a gente estava no mundo, na ignorância, hoje a gente vê, a gente está muito melhor. Não é porque a gente tem mais bem material, não. É porque agora nós temos a paz de Deus na nossa vida. Nós temos Jesus Cristo, a gente sabe onde está a nossa alegria. A gente sabe onde a gente está juntando tesouro, que é no céu que a gente tem que juntar tesouro. Aqui na terra vai ficar tudo, irmãos, né? Pode, né, chegar um dia de amanhã e Deus me recolher, vai ficar tudo aqui, né? Então eu tenho que estar focado nas coisas do Senhor, porque aqui é passageiro, irmãos. Quantos anos faz que essa palavra foi dita para aquela multidão? Aqueles que seguiram a Jesus e renunciaram ao mundo, irmãos, hoje estão salvos. Aqueles que acharam que ia poder viver a vida e deixaram Cristo, como aqueles 9 leprosos, ali tiveram a sua bênção. Há mais de 2000 anos estão mortos e sem o direito da salvação. Então, assim como foi com ele, será conosco, irmão, se Cristo não voltar. A vida passa muito rápido, então a gente vai fazer, dá para fazer muita coisa também, mas tem que ter planejamento, e vamos consagrar a nossa vida ao Senhor, que é o que interessa. E o 33, para finalizar, disse: assim pois, qualquer um de vocês, está vendo, irmãos? É todos nós. Assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, a gente tem que renunciar a tudo. Não é eu vim do mundo para a casa do Senhor, é um processo, né? A santificação, a correção. Não é que no outro dia vai ter um estalar de dedos e pronto, está tudo, né? Agora eu sou o cristão perfeito, que perfeito ninguém vai ser. Mas é um processo. Aquilo que eu vim, né, do mundo, irmãos, eu tenho que estar disposto, né? Nem que não seja a correção imediata, mas eu tenho que estar disposto. A partir daquele dia, eu não quero mais as coisas do mundo, eu quero as coisas de Deus na minha vida. E aí, irmãos, é que entra o processo. Aí é que Jesus começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo, e algo a gente vai consertando, algo vai deixando, lógico, a gente vai deixando logo as coisas maiores, né, que é desagrada ao Senhor, mas depois a gente vai refinando, e aquilo que, né, parece, né, até que para o ímpio não pode fazer, que não é contra a lei, não chega, talvez não seja nenhum pecado, mas o Espírito Santo toca com o seu coração e fala: mas para você aquilo não é legal, você deixa de fazer também. E você começa a colocar, igual o pastor pregou, mais louvor na sua vida, né? Algo que agrada mais o Senhor. Você troca aquilo, né? Se você ouvir a música do mundo, né, que no passado, né, a gente ouve principalmente o sertanejo antigo, a gente vê que tinha uma letra, né, a música, né, contava uma história, né, que você pega aí diversos cantores mais antigos, tinha uma letra, tinha uma mensagem. Hoje em dia já não tem mais, hoje em dia é só coisas de relacionamento que dá errado, de traição, então coisas que desagradam o Senhor. Mas mesmo aquelas músicas antigas, se eu posso ouvir uma música do mundo e posso ouvir um louvor, se a gente ouvir um louvor, a gente está louvando ao Senhor, irmãos. A gente está consagrando, o louvor fala conosco, né? Como o irmão Richard falou, de manhã Deus já estava falando com ele. Agora, se ele estivesse ouvindo música do mundo, ia estar falando? Não ia, mas ele estava escolhendo a melhor parte, escolhendo o louvor do Senhor,
Deus falou e Ele louvou, que a gente sentiu a unção do Espírito Santo quando Ele estava louvando. Então é assim, irmãos, é buscar mais de Deus na nossa vida todo dia. Então que a gente saiba, irmãos, que nós não somos, né, melhor que ninguém, também não somos pior que ninguém. Agora, a decisão do versículo 33 fica com cada um de nós. Eu creio aqui que todos já fizeram essa renúncia do mundo e estão buscando ao Senhor. Mas, então, irmãos, já que nós fizemos a renúncia do mundo, estamos buscando o Senhor, que a gente possa, né, nesse finzinho de ano, planejar o nosso 2024, e que ano 2024, irmão, nós esteja firme e forte na obra do Senhor, vencendo as lutas, as batalhas, glorificando o nome do Senhor, porque passa muito rápido. E em março desse ano, nós planejamos a festividade. O pastor, né, eu começamos a orar aqui no final do culto, anunciar a festividade, e a gente pensava, em março vai ser em outubro, né, 7 meses. Aí todo culto eu estava aqui orando, consagrando ao Senhor, e nossa, vai ser daqui 7 meses, nossa, vai ser daqui 6 meses. Hoje em dia, irmãos, é só motivo de saudade, porque já foi, já passou. Quem esteve presente lá glorificou o Senhor, louvou o Senhor. Quem não esteve vai poder estar só numa próxima, e aquilo que aconteceu não volta mais. Aquelas pessoas que estavam ali reunidas, se a gente fizer uma nova festividade, não vai ser todos que vão estar ali. Então é uma oportunidade que Deus permitiu e que nós pudemos aproveitar, né? E passou, irmãos, porque passa tudo muito rápido. E nós estamos aqui orando, né, consagrando o Senhor no nosso ano 2023, o ano 2024, e a gente vai ver, né, os que perseverar e Deus não recolher, vai ver que no final do ano que vem nós já vamos estar também fazendo outra oração, porque passa muito rápido. Então vamos ter planejamento, irmãos, tudo que a gente for fazer, principalmente na nossa vida, né, que a gente saiba consagrar o Senhor, porque a gente não perca a paz, porque a gente planeja algo e depois não planeja corretamente, aí daqui a pouco não tem tempo para vir para o culto, daqui a pouco está se ocupando com outras coisas. Então muito do que acontece na nossa vida, na obra do Senhor, passa também pelo nosso planejamento particular. Então vamos planejar a nossa vida, mas em primeiro lugar vamos planejar a obra do Senhor na nossa vida. O que eu quero de unção em 2024? O que eu quero estar presente na casa do Senhor? Cada um de nós aqui, irmãos, pode ser um vaso, né, de barro, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é um tesouro. Então vamos encher mais esse vaso de unção em 2024 e vamos ser usados, porque Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.